Pai, nós te agradecemos pela Tua graça que tem nos conduzido, Senhor Pai, com tanta paciência. Mas, Senhor Deus, que nós, Senhor Deus, como o apóstolo Paulo diz, entendamos, Senhor Pai, que a Tua paciência é para nos levar ao arrependimento, ao quebrantamento dos nossos corações, Senhor Pai. Que nenhum de nós use, Senhor Pai, a maravilha da Tua paciência para endurecermos mais nossos corações, Deus, achando, Senhor Pai, como aquele cínico, Senhor Deus, conhecido em nossa história, que disse que o Teu trabalho era perdoar. Não deixe, Senhor Pai, que nossos corações, Senhor Pai, se endureça diante da Tua bondade. Não deixe, Senhor Pai, que as coisas mais preciosas que Tu revelas a nós, em vez de enternecer nossos corações, Senhor Pai, possam, Senhor Pai, fazer exatamente o contrário, Deus, nos endurecer, Senhor Deus, sempre contarmos como se fosse um direito nosso, Senhor Deus, com a Tua misericórdia, Senhor Pai, para nos tornarmos mais indiferentes, que nós possamos realmente ser levados ao arrependimento, ao quebrantamento, à piedade, através da Tua bondade, Senhor Pai, derramada sobre nós todos os dias, em vez de nos tornarmos presunçosos, Senhor Pai, como se pudéssemos realmente viver uma vida que Te desonra, para que no momento que acharmos conveniente, ou nos momentos finais, ó Deus, apelar para a Tua misericórdia e descobrirmos então, Senhor Pai, que nosso coração é uma pedra, que nunca, Senhor Pai, se tornou um coração de carne, mesmo com as imensas, Senhor Pai, os imensos privilégios que nós temos, que muitos não tiveram, culpados, Senhor Pai, ó Deus, justamente debaixo da Tua ira, mas nunca tiveram, Senhor Pai, ó Deus, 1/1000 das oportunidades que tivemos em ouvir a Tua palavra, em estarmos, Senhor Pai, perto dos meios de graça. Ó Deus, nós sabemos certamente, Senhor Deus, que como Tu disseste, que, Senhor Deus, naquele dia será muito mais duro e por toda a eternidade para os moradores de Betsaida, de Corazim, ó Deus, de Nazaré, porque eles estiveram perto, Senhor Deus, tiveram um privilégio, Senhor Pai, de ouvir Teu Filho, Senhor Pai, de ver, Senhor Pai, as Tuas maravilhas, mas foram tão duros. E Tua palavra diz que naquele dia, Senhor Pai, será muito pior para quem teve muitas oportunidades do que para as pessoas que moraram em Sodoma, em Gomorra. Ó Deus, que a gente possa ver quão grave, Senhor Deus, é ouvirmos isso e desejarmos realmente, Senhor Pai, que a Tua bondade nos leve a arrependimento e piedade, em nome de Jesus, amém. Hoje à noite é Santa Ceia, não é? E eu não quero falar hoje nada complexo. Eu quero, como ao hino que nós cantamos, quero voltar ao início de tudo. Nós vamos fazer isso todos os dias, queridos. Queremos ir muito fundo, ao mesmo tempo queremos voltar ao início. Na verdade, eu vou falar agora sobre a Santa Ceia, que será hoje à noite. É meio que eu pegasse um sermão e dividisse, não quer dizer que eu fiz ele pequeno, né? Mas dividisse e deixasse para a parte final e menor para hoje à noite, na hora da ceia, e já falasse a respeito disso agora pela manhã. Mas quero que a gente reveja aquela coisa mais básica, mas que devia enternecer nossos corações. Se essas não enternecerem, as coisas mais profundas não vão fazer nada por nós. Não é verdade que nós podemos pular as coisas e irmos para níveis avançados. Nós devemos ser profundamente tocado por aquilo que é a base, para podermos edificar sobre isso cada vez um prédio mais alto, ou alicerces mais profundos. Então eu quero simplesmente que a gente olhe para aquilo que é básico no que fazemos ao celebrar a ceia, quão importante é, e ao olharmos isso, no fim perguntarmos se isso tem realmente um efeito sobre nós que devia ter, e como enxergamos isso e como isso tem mudado as nossas vidas. O que faremos é examinar o Evangelho de Mateus agora e de noite, e o que ele diz sobre os últimos momentos de Jesus. Na verdade, se a gente fosse fazer isso direito, a gente teria que começar algumas semanas atrás, não é?
mas porque você teria que olhar, por exemplo, Mateus 26, 27, 28, mesmo querendo olhar só aquilo que é básico, não é? E não cavar e acrescentar muita coisa, porque Jesus diz: fazer isso em memória de mim, relembrem, voltem lá nos fundamentos. Jeremias diz que Israel perdeu seus marcos. Então Israel foi se perdendo, e ela não tinha, sabe quando você anda numa estrada que não tem nenhum marco na estrada, à noite, está chovendo, as pinturas da pista já sumiram, você não sabe muito bem onde está. Certa vez eu estava voltando de Visconde de Mauá, hoje disseram que já asfaltaram lá, mas Visconde de Mauá sempre foi uma cidade linda para você ir, não é? E tal, na montanha. Mas durante muito tempo as pessoas queriam deixar aquelas coisas intocáveis, então você anda lá quilômetros e mais quilômetros subindo a montanha, né, depois descendo, e eles não asfaltavam, não acontecia nada disso, porque eles queriam deixar tudo meio assim. Lá tem muito hippie, né? Queriam deixar tudo meio assim mesmo, talvez não quisessem um movimento muito grande de turistas, enfim, não facilitavam muito. Eu lembro que a gente foi para lá e quando a gente estava lá choveu muito. E então na volta já tinha ficado a noite lá, então no meio da montanha, floresta, né? Não tinha luz, não tinha nada pintado, e a estrada era de terra, não é? Então às vezes com chuva você não via nem direito o caminho. E teve uma hora que eu parei e falei assim: não estou vendo, não sei o que tem aí na frente, não sei se vai para lá, se vai para lá, e o que é isso? Então eu tive que sair do carro no meio da chuva para ir a pé, andar uns metros na frente para ver o que tinha na frente. E foi ótimo, porque só tinha um rio que estava cheio, porque estava chovendo muito, não é? E eu desci uma partezinha assim que não era para descer, era para continuar em frente. Então eu desci e ia entrar dentro do rio com o carro. Mas aí eu voltei para ver o que eu tinha que subir, que eu tinha que passar, e tinha uma ponte, mas era uma ponte que só dava o carro, e não tinha nada dos lados, e estava escuro e chovendo. É muito difícil andar sem marcos, querido, e esse mundo é muito mais perigoso do que aquela serra era em dia de chuva à noite. Então Jeremias disse que Israel não tinha marcos, então eles não sabiam. Quando você não tem marcos, você realmente está completamente perdido. Se você está no meio do lugar e não sabe para onde é o norte, para onde é o sul, então você está totalmente perdido. E voltar sempre àquilo que é muito básico é para você saber: esses são os marcos. Eu quero cada vez me tornar mais profundo, mas à medida que isso acontece, eu começo a falar de coisas muito grandes, quando os marcos não produzem em mim aquilo que devia produzir, então aquilo que é profundo não vai fazer nada. Então eu quero fazer isso. A ceia é lembrarmos, então eu quero não falar nada nem novo, nem complexo demais, mas nos prepararmos para cearmos hoje à noite, e vemos como é importante estarmos preparados, cheio de expectativas, diferente do que eu falei lá das pessoas que estavam orando por Pedro e não tinham expectativa nenhuma, porque quando Pedro apareceu eles não acreditaram, não é? E lembrarmos, não é, de Apocalipse 3:20, que diz: eis que eu estou à porta e bato. Essa, como a gente já falou, foi desvirtuada para dizer que isso é um apelo de salvação, mas não é, né? É uma igreja que tinha se tornado morna, indiferente, e Jesus disse: vocês não têm tido comunhão diária comigo. A ceia era um encontro íntimo, sabe aquele encontro que Adão tinha de tarde com Deus, todo dia? Então, ceia naqueles dias era isso, era algo de profunda comunhão, comer com alguém. E se você vai receber alguém, você prepara, não é uma coisa assim de improviso. E Jesus disse que eles nunca estavam preparados para isso. No seu dia a dia, não tinha aquele momento especial, especialmente preparado, como quando você prepara uma ceia para cear com alguém que você quer muito ver, estar. Eles não tinham isso. A vida deles ficou insossa, morna. Nós temos. Normalmente, quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que Deus está fazendo uma crítica à igreja de Laodiceia. E até concordamos com Deus. Essa igreja era morna. Agora, tem sentido isso? Deus escreveu isso para nós ficarmos pensando e criticando Laodiceia?
Laodiceia não existe mais. Aquelas pessoas morreram há 2.000 anos. É óbvio que Deus não falou isso para a gente pensar naquela igreja. Eles não têm como viver de uma maneira ou de outra. Toda mensagem não é para Laodiceia, não é para quem viveu há 100 anos atrás, para quem viveu 12.000 anos atrás. Toda mensagem é para nós, né? E nossos corações precisam todo dia estar preparados para cear com Cristo e Ele conosco. É isso que não deixa a gente ficar morno, insosso no mundo. É essa expectativa diária de estar com Ele, em que nós paramos todas as coisas, preparamos nossos corações, como quem está preparando uma ceia para alguém importante, o visitante mais importante, a pessoa mais importante, para ter um momento único. E é por isso que é bom, sabe? Então o que nós fazemos é examinar algumas coisas em Mateus, apenas em Mateus, e lembrarmos e nos preparar para estarmos hoje ceando. Então eu vou ler os versículos no capítulo 26, 19 a 29, que diz: Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: Digo a verdade, um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram um por um a perguntar-lhe: Com certeza não sou eu, Senhor? E respondeu Jesus: Aquele que pôs a mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor seria que ele jamais houvesse nascido. Então Judas, aquele que iria trair, disse: Com certeza não serei eu, Rabi. Respondeu Jesus: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei de novo com vocês no reino do meu Pai. Então há tantos episódios fascinantes na paixão de Cristo segundo Mateus, né? E Marcos, Lucas, mas Mateus. E a gente só quer nos concentrar aqui nas palavras de instituição da ceia, como eu disse, o básico, não é? E perceber se isso produz em nós os efeitos que devia produzir, ou se a gente pensa assim: hoje tem ceia, nem sei se vou na ceia, talvez eu vá na ceia, como se fosse algo banal. Quando observamos a morte dos fundadores de todas as grandes religiões, vemos que tudo é muito semelhante, muito parecido, pelos textos das próprias religiões maiores, não é? Moisés, por exemplo, ele morre com 120 anos, mas a Bíblia diz que ele não parecia alguém de 120 anos, até porque Deus mandou ele subir uma montanha. Meu pai, aqui em casa, ele sempre subia a escada ali e falava para mim assim: filho, tem que botar um corrimão. Eu pensava: pai, tem quase degrau nenhum, que corrimão? Para com isso, pai, vamos fazer exercício, vamos fazer as coisas. Agora, todo dia que eu subo a escada, eu penso: tem que ter um corrimão. Meu pai estava certo. A gente é meio assim, né? Leva anos para perceber simplesmente que nosso pai era só uma fonte de sabedoria. E Moisés não. Deus falou assim: suba a montanha que você não vai descer mais. A Bíblia diz, eu estou com esses óculos aqui, eu achei que nunca ia usar óculos, porque eu já tinha mais de 40 anos e eu não via nenhuma diferença entre o que eu enxergava antes e naquela época. Então eu pensava, até meu olho começar a piorar, até ele ficar ruim mesmo, eu já vou estar com 70 anos, não é? Já vou estar com mais da metade do corpo no céu. Mas o fato é que quando ficou ruim, ficou de repente, não é? Envelhecer é meio assim, de repente as coisas ficam piores. Mas Moisés, ele disse que a vista dele não teve nenhum problema até os 120 anos, ele enxergava
perfeitamente. Então Moisés morre aos 120 anos, pleno de dias, ainda forte. Ele era o líder indiscutível que levou o povo à beira da terra prometida e também instituiu tudo o que era necessário, nada novo precisava ser trazido, e preparou tudo. Ele foi como Davi, que não construiu o templo, mas Salomão só teve que construir o templo, porque Davi, quando Deus disse que ele não podia construir o templo, tem pessoas que são assim, se Deus falar assim, não, você não vai fazer isso, eu não quero, a pessoa fica aborrecida. Não, você não vai ser o líder aqui, você não vai ser isso. Eu achei que eu tinha esse chamado, se Deus não quer que isso na minha vida, então ele não abriu as portas, estou desanimado. Não, Deus disse para Davi, você não vai construir o templo, eu não quero. Quem vai construir é o teu filho. Davi, tá bom, mas então eu vou comprar tudo, eu vou gastar grande parte da minha fortuna, eu não vou fazer, mas eu vou deixar tudo preparado, eu vou comprar todas as coisas. E ele participou alegremente dessa forma. Ou seja, o não de Deus desanimou Davi em nada. Eu não vou construir, mas eu vou fazer tudo o que é possível fazer, para que o templo fique de uma maneira que manifeste quem Deus é. Moisés a mesma coisa. Quando Deus disse, você não vai entrar na terra, ele disse, então não quero saber de mais nada, estou deprimido, passei 40 anos achando que eu ia entrar, e agora me esforcei muito, agora Deus disse que eu não vou entrar, agora eu não tenho mais ânimo para nada. Ele continuou igual, não é? Um líder forte, e morreu com 120 anos, à beira da terra prometida, pôde olhar ela de cima da montanha. E Buda morre com 80 anos, rodeado por uma multidão de devotos. Ele morreu pelo menos é o que eles dizem, né? Numa serenidade pacífica. Ele era um completo sucesso naquela altura, alguém admirável, todo mundo queria ter a vida de Buda. E Confúcio, que inicialmente foi forçado a deixar sua cidade natal, ele morre na mesma cidade, porque ele retorna e é recebido cheio de honra. E Confúcio morreu com 72 anos em Khufu, cercado por aqueles que dariam continuidade à sua obra. E Maomé, ele morre com 60 anos, tendo sido o primeiro governante político da Arábia unificada, grande guerreiro, morreu nos braços da sua esposa. E eu podia continuar, e nós vamos contrastar isso um pouco. Vamos falar algo completamente diferente. No cristianismo nós temos um homem que morre com 33 anos de idade. Eu já vivi mais de 20 anos que Jesus viveu no mundo, que exerceu o ministério de 3 anos, e quando ele morre, ele está totalmente alienado do seu povo. Não é que parte do povo, ele está totalmente alienado do seu povo, e ele é morto pela potência colonial que é Roma, e ele é abandonado pelos seus amigos, pelos mais próximos. E se você realmente acredita na palavra de Deus, ele morreu abandonado por Deus também. Eu não posso imaginar um buraco mais fundo do que esse. Sua morte é prematura, 33 anos. Sua morte é trágica. Sua morte é a coisa mais vergonhosa que um ser humano poderia experimentar. Sua morte não tem nenhuma honra, porque se tratava da crucificação, e a crucificação era a forma de execução mais vergonhosa, infame, a mais degradante. Ninguém pode morrer de uma maneira mais degradante do que como alguém crucificado. Era reservado para os piores dos piores dos piores, que não mereciam nada a não ser as maiores infâmias, porque a pessoa morria nu, para falar uma palavra mais assim, pelado, no meio da multidão toda. Só isso, sabe? Se tirasse você da UTI, botasse você pelado no meio da praça, só para você morrer lá do que tu tivesse lá mesmo. Pode ser qualquer doença que te levou à UTI. Mas se deixasse você morrer num lugar público, nu, numa praça, para as pessoas verem, já seria degradante demais para um ser humano. Porque o homem é a imagem de Deus, a gente acha que nem o corpo do ser humano pode ser jogado no lixão, tem que ser tratado com dignidade. A pessoa não está mais ali, não é? Mesmo o mundo que diz que o homem é só uma máquina biológica,
no fundo, sempre se trai. Pode ver a Globo, qualquer coisa, o corpo de não sei quem vai ser enterrado. O que ela está dizendo? Não é a pessoa que está sendo enterrada. A pessoa não está mais ali. No fundo, ao falar isso, todos estão admitindo que há algo que fazia aquele corpo vivo, que não é biológico, é tudo que é biológico daquela pessoa, continua ali. O que não está mais ali? A pessoa. A pessoa não está mais lá, a sua alma não está, a sua alma não era simplesmente algo biológico. E a pessoa então morria nua, despida, sob o olhar de todas as pessoas, no mais longo suplício, que levava às vezes horas, dias para morrer, lentamente, sofrendo todo tipo de abusos que o ser humano pode engendrar no seu coração enegrecido, escuridão que é. Essa questão faz todo o sentido, de certa forma, que as outras religiões tenham prosperado. Em outras palavras, quando você vê um fundador que ensina uma grande verdade sobre uma determinada fé, sobre espiritualidade ou sobre como saber viver, e você vê a paz, a bênção, entre aspas, na vida dele, você diz o quê? Está vendo? A religião do Buda funciona. O que Confúcio falou funciona. Olha como ele viveu, a morte dele. Então você acha que aquela religião funciona, que ela vai fazer bem para você. Todo aquele bem, então as pessoas dizem: olha, isso funciona, vou experimentar, vou estudar o que ele disse. E acabam adotando aquela religião, porque tem o interesse de ter uma vida mais assim, uma morte mais assim. Mas aqui está o que a gente quer saber. Uma das grandes questões da história é: por que alguém olharia para Jesus Cristo morrendo, veria o modo como sua vida terminou? Porque ao ver a forma como ele morreu, sem posses, nu, pendurado por pregos, alguém diria: essa é a mensagem, quero isso para mim, é isso que eu anseio, é isso que eu quero. Por quê? É tão contraintuitivo. Ninguém olharia para a cruz e pensaria: eis aí um símbolo de honra, quero acabar meus dias assim. Eis aí um caminho para a paz, eis um caminho para a bênção. É isso que eu quero essa bênção na minha vida. Ninguém diria isso. E no entanto sabemos que apesar disso ter causado enormes problemas para as pessoas daqueles dias, e sempre causar, os primeiros cristãos adotaram a cruz como seu emblema. Você vê, não está nem no versículo da Bíblia: adotem isso como seu emblema. Os cristãos, ao entenderem o Evangelho, pensaram: olha, o nosso símbolo não vai ser um símbolo de prosperidade, de sucesso, que o mundo vai olhar e dizer: olha, que maravilha. Não. Cícero disse que a palavra latina para cruz, crux, era um palavrão naqueles dias. Então, me desculpe, sei que talvez não devesse trazer isso à mente de vocês aqui, mas pense num palavrão, uma palavra chula, imoral, em nossos dias. Imagine alguém fundando uma igreja usando essa palavra chula, esse palavrão, essa palavra imoral, e igreja tal. Imagine, quem poderia ter essa ideia? Faça isso e veja quem apareceria. Porque a cruz era considerada um palavrão. E por quê? Porque representava tudo de ruim que você pudesse imaginar. A pior desgraça que um homem podia ter na vida. Vergonha, quem quer? Quem no mundo hoje quer abraçar a vergonha? Vergonha, hostilidade,
ao mesmo tempo mostrava o quê? Fraqueza de quem está sendo crucificado, derrota, humilhação absoluta. Representava tudo isso. Então, porque os seguidores de Jesus disseram: é isso que eu quero para a minha vida, isso manifesta melhor do que qualquer outra coisa o que somos, é assim que eu quero viver, minha vida vai ser um carregar da cruz, mas não como uma coisa horrorosa. Eu vou me gloriar na cruz, por ela eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. A cruz é a mensagem que me atrai. Quem teria imaginado tal coisa? A única resposta para essa questão, o que os levou a assumir a cruz: esta é a vida que eu quero. A cruz representa tudo de valioso para mim. É o fato da crucificação, isoladamente, só faria as pessoas se retraírem, se encolherem de horror. Você não pode pegar aquilo que a sociedade acha mais horrível, todas as pessoas, as melhores e as piores, colocar como seu emblema, como seu nome, e esperar que elas venham. Você colocou aquilo que é mais ofensivo para elas, mais desprezível, que todo mundo quer evitar. Se alguém tivesse um parente que passou por aquilo, a pessoa fingia que não era o seu parente. Só faria as pessoas se retraírem e se encolherem de horror. Mas foi o que Jesus falou sobre a cruz, o que era significada, e mais tarde, na compreensão deles, que fez seus seguidores olharem para trás, agora finalmente entendendo o que ele dizia. Então eles enxergaram. O puritano antigo disse: o fato de a cruz ter se tornado o símbolo cristão, e de os cristãos, apesar do escárnio, se recusarem obstinadamente a substituí-la por algo menos ofensivo, lá no Império Romano, e depois o que ela representa para todas as culturas, só pode ter uma explicação. Significa que a centralidade da cruz se originou na mente do próprio Jesus. Foi por lealdade a Ele que seus seguidores se apegaram tão tenazmente. Você pensa que se podia escolher outros símbolos, por que não se escolheu a bacia? Jesus não lavou o pé das pessoas? Não pegou uma bacia? Não usou uma toalha? Por que o símbolo do cristianismo não virou uma bacia com uma toalha? A cultura não ia achar tão ruim. Humilde isso. Por que as pessoas não escolheram um pão, mas não pelo que ele significa, mas o pão que Jesus multiplicou? A grande marca são seus milagres. Ou pegou o vinho, mas com outro significado, que o vinho falasse da ressurreição, para dizer: isso é a vida para mim, os milagres que ele fez, a vitória sobre isso, sobre aquilo, a toalha e a bacia. Mas as pessoas disseram: a vida para mim é a cruz. A gente tem que se lembrar disso. O básico precisa estar em nossos corações todo o tempo, queridos. Cada problema em nossas vidas, todos nós devemos ser cada vez mais profundos, mas infelizmente é o básico que tem faltado. Porém, Jesus Cristo explicou como a cruz era uma realidade transformadora, a realidade central, e Ele fez isso na sua paixão. Um dos lugares em que vemos isso é quando Ele institui a última ceia. Na verdade é estranho falar que é a última ceia, porque na verdade foi a primeira ceia, a primeira de milhões e milhões que vão continuar até a igreja não estar mais neste mundo. Então, na última ceia, que era uma refeição pascual, Jesus de forma muito clara explica o significado, de maneira que todos nós podemos entender. Se isso não captura o nosso coração, não
Deus quer que a gente deixe de ser menino e avance e conheça profundamente essas coisas, mas aquilo que ele está explicando aqui é básico. Você pode ensinar, na verdade, para crianças. Na verdade, em cada semana, em cada dia, nós devemos acordar e lembrar primeiro desse básico, o que significa a morte dele, para que nossos dias sejam mais cheios de glória, que nos transforma, e ver os diferentes aspectos, diferentes perspectivas. Então, o que aprendemos aqui de básico é que Jesus nos dá alguns dos ensinamentos mais claros sobre o que a cruz significa. E não podemos dizer que isso não tem impactado as nossas vidas, não tem causado algo, porque nós não temos captado as coisas que ele disse. Então, usando a refeição pascual, ele nos mostra de modo maravilhoso 3 coisas simples e tal, é óbvio, as coisas mais profundas, quando você começa a ter olhos para realmente ver. Primeiro, a centralidade da sua morte, depois o propósito da sua morte, e como nós nos apropriamos diariamente da sua morte. Então, a centralidade, mas não indo aos aspectos mais profundos, mas ao básico. É um ponto breve, porém importante. A gente começou a ler o texto do versículo 19, não é? Mas nós não vamos falar sobre parte do que lemos, porque você vê que parte está falando sobre Judas, e esse é um outro assunto, muito, muito importante, muito, muito interessante, mas não o foco hoje. Então, para que leu? O motivo de ter incluído esse trecho foi para que a gente lesse o versículo 19. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Então, o que foi a última ceia, a ceia do Senhor que ele instituiu, foi a Páscoa judaica, e nós sabemos o que é a Páscoa, não é? Quando Israel por muitos anos esteve na terra da escravidão no Egito, prestes a sair sobre a libertação e ser conduzido por Moisés, na noite anterior, a grande libertação, ou seja, a redenção, não é? Porque escravos, quando são libertos, são redimidos. Eles eram escravos e seriam libertos, então eles comeram essa refeição, como nós sabemos. Então Deus veio a eles e disse em Êxodo 12, 14: quero que vocês comam esta refeição repetidamente, será um memorial perpétuo, vocês não podem esquecer ao longo de todas as gerações. Nunca deixem de comemorar esta noite, na qual eu redimi vocês. Assim, é claro, os israelitas passaram a comemorar aquela grande noite de libertação do Egito na Páscoa. E Jesus está fazendo exatamente isso com os seus discípulos. Eles estão tendo essa refeição pascual, e você vê no versículo 26, que diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo... O que significa? Significa que Jesus era o presidente daquela celebração. A celebração sempre teria alguém que estaria presidindo ela, e a gente sabe que inicialmente foi era ainda, uma celebração familiar, e normalmente o pai era o responsável para fazer isso. Isso era uma parte daquilo que Deus disse que você devia inculcar na cabeça dos seus filhos, todo dia, toda hora, na entrada, na saída. Então o pai tinha que explicar a redenção de Deus, como nós hoje. Muitas pessoas dizem: a igreja precisava de mais isso, para que as crianças aprendessem. Essa é a responsabilidade dos pais. Deus deu pais aos filhos, eles devem inculcar na cabeça dos seus filhos. Então os pais presidiam a Páscoa, ou algum membro do grupo assumia isso, quando não era uma celebração só familiar, como aqui, há várias pessoas, de várias famílias. Então não surpreende que Jesus fosse assim, aquele que explicaria. Não adiantava participar, é inútil participar de qualquer culto se a gente não conhece plenamente o Evangelho, se as doutrinas da graça não enchem nossos corações, porque não é um culto verdadeiro. Então só repetir, comer as coisas, tal, não seria suficiente. Alguém sempre tinha que explicar. E de novo, porque como diz Lutero, nós esquecemos o Evangelho todos os dias. E porque não deveria ser apenas comer a refeição pascal, é preciso explicar o significado. Se todos não soubessem exatamente o significado, não seria a Páscoa.
E a função do presidente era levantar-se, explicar, e normalmente o presidente se levantava e dizia: este é o pão da aflição que nossos pais comeram no deserto. Eles sofreram para que todos fôssemos libertos. Em vez disso, Jesus se levanta e, por isso que essa vai ser a primeira ceia e não a última, e ele disse, em vez de dizer, esse é o pão do sofrimento que nossos pais comeram, ele diz, esse é o pão do meu sofrimento. É através dele que eu vou trazer vocês para fora da escravidão, muito maior do que aquilo que só apontava para mim no Êxodo. O que eu estou prestes a sofrer, tempos atrás, nós comemos a refeição na noite anterior, em que Deus libertou as pessoas de Faraó, mas hoje eu vou realizar uma redenção infinitamente maior. Você não vai ser expulsos e redimidos e feito novamente o povo de Deus, não sendo livres de Faraó, não apenas da escravidão política ou da miséria. Eu vou libertá-los do pecado, da morte, de um poder infinitamente maior do que Faraó, e do qual vocês são escravos, e são escravos voluntários. Nós estamos gemendo como as pessoas no Egito. E quando ele se levanta, ele diz, este é o meu corpo. Ele está substituindo as declarações habituais da Páscoa, as palavras que tinham que ser ditas de novo e de novo. Ele não disse, esse é o pão da aflição dos seus pais. Ao se expressar assim, ele está dizendo, na verdade, de maneira extraordinária, a minha morte é o momento central e culminante da história do mundo. Toda a história do povo de Deus se caminhou para esse momento. Tudo que Deus fez em Adão, em Noé, em Abraão, em Moisés, tudo era sobre esta noite. Na verdade, quando Deus disse haja luz e criou as primeiras coisas, todo o objetivo era esta noite. Esta noite, amanhã, é a razão pela qual Deus criou o mundo, para que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo morresse agora na história. E toda a história, não há nada na história, impérios, milhões de pessoas, que não foi só um enredo para esta noite. Toda a libertação de qualquer tirano, todo o sacrifício substitutivo, todo animal que morreu, tudo só falava sobre uma coisa, não duas coisas. Deus nunca teve três propósitos para o mundo. O único propósito dele era a cruz. Não tente encontrar nenhuma razão pela qual o mundo existe, a não ser este. Tudo que aconteceu na história é a ação de Deus para chegar a esse ponto. Esse é o momento culminante da história do mundo. Se vocês vão esperar lá na frente algum momento culminante, estão errados. Não há nenhum outro momento. Esse é o momento. Não há maneira mais impressionante de declarar isso. E é a primeira vez que a gente vai ver isso na Bíblia. Ao usar a refeição pascal, ele não precisava usar isso, quer dizer, ele podia ter feito isso de outro modo, mas ele quis. É só um modo de dizer, tudo sempre aponta para mim. Nunca busque nada em Deus que não seja direcionado a mim. Meu Pai não faz nada. Não busque uma bênção, não busque direção. Se você quer uma direção e não tem nada a ver com me glorificar, esquece. Se você ora a Deus para fazer uma coisa na sua família e não tem nada a ver comigo, esquece. Se você acha que pode orar por um emprego e não tem nada a ver comigo, esquece. Tudo é sobre mim, ou tudo é eternamente sem importância. Tudo aponta para mim. Esse é o ponto culminante, essa é a libertação das libertações, esse é o êxodo dos êxodos. Curiosamente, a única coisa que ele ordena é repetirmos sempre. Jesus não mandou você repetir mais nada. Embora Mateus não registre essas palavras, e é o que a gente está lendo, nós sabemos que Marcos, Lucas e 1 Coríntios, onde Paulo cita, elas aparecem 4 vezes na Bíblia. Fazer isso em memória de mim. Ele nos obriga a lembrar perpetuamente. Acordem de manhã e pensem na minha morte.
Vá para o seu trabalho e pense na minha morte. Passe o dia e pense na minha morte. Chegue em casa e pense na minha morte. Antes de dormir, ore e pense na minha morte. Ceie comigo. Exatamente como Deus havia ordenado sobre a Páscoa no passado. Repare que há apenas uma coisa que Jesus Cristo comanda que façamos. Não se trata, olha, encenem o meu nascimento. Não é errado celebrar, mas ele não diz, toda vez que vocês se reunirem, se lembrem do meu nascimento. Ele não diz, lembrem-se dos meus milagres. É uma coisa que vocês não podem esquecer da minha vida. Nem sequer ele disse, lembre-se sempre da minha ressurreição. Todas as coisas que não devem ser esquecidas e celebradas e mantidas em nossas mentes. Mas o que ele diz para repetirmos de uma maneira que seja tão clara, que há uma dramatização externa, é a sua morte. Isso significa, essa é a razão pela qual eu nasci. Não nasci para fazer milagres, para lavar os pés das pessoas. Não nasci para multiplicar os pães. Eu nasci para morrer numa cruz. Essa é a única razão pelo que eu vim. Não vim por nenhuma outra razão, para consertar a sociedade, para trazer que todos tenham equidade na vida. Eu vim morrer. Não vim para ensinar vocês a chegarem no céu. Não vim para vocês aprenderem aquilo que é necessário para o casamento. Eu vim morrer. Eu não tenho nada a dar a vocês se vocês não lembrarem continuamente, não fizerem da coisa mais importante, a minha morte. Vocês não têm nada para receber no Evangelho. Todas as outras coisas vêm disso e vêm para isso. Se vocês não entenderem, não continuarem dia após dia focados na minha morte, nada do que eu vim fazer vai ter uma importância para vocês de verdade. Não há nada para vocês a não ser abraçar a minha cruz e lembrarem continuamente da minha morte. Então a primeira coisa que vemos de forma surpreendente na ceia é Jesus declarando: minha morte é a razão pela qual Deus criou o mundo. Minha morte é a coisa mais importante para vocês. Na minha morte está tudo o que vocês precisam. Na minha morte deve estar toda a sua glória. A única coisa que vocês devem se gloriar neste mundo é a cruz. Vocês não devem pregar o humanismo, vocês devem pregar a cruz. Ele podia ter dito: você deve fazer como o meu apóstolo, que vai ser chamado daqui a um tempo. Me propus nada a saber a não ser Cristo e este crucificado. E depois ele fala do seu propósito. Ao lançar a mão da refeição pascual, Jesus também explica o propósito da morte. A pergunta é: por que ele morreu? Qual foi o propósito? E nós que já conhecemos devemos perguntar: o que isso estava fazendo na vida dos que são salvos? Porque se não está fazendo nada, certamente também é um assunto que não está realmente sendo nem considerado, nem nos transformando. Então aqui vemos, além da primeira afirmação, quando ele diz: toma e coma, isso é meu corpo. A segunda declaração é esta: depois tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Não diz 1000 coisas para os quais o Evangelho muda tudo, mas você vê, ele é derramado para a remissão de pecados. Isso é óbvio que é profundo. Eu falei que a gente só vai falar o que é básico, mas não podemos cavar até o fim disso, não é? Mesmo que quiséssemos. Então, primeiro, um dos problemas ao traduzir do grego para a nossa língua, não só na nossa, né, mas na maioria, está na pequena palavra por ou para, aqui no texto. No texto original, o que Jesus está realmente dizendo, não tem esse por. É assim: o meu sangue é derramado em favor de vocês, no lugar de vocês, em seu lugar. Não é por vocês, mas é no lugar de vocês.
é derramado em favor. Não é? Então, é uma linguagem que, quando nós traduzimos, a gente perde um pouco, mas é de autossubstituição sacrificial. E não há forma melhor de expressar isso. Substituição sacrificial de verdade. De tal maneira que, se ele tivesse derramado seu sangue por todos, todos tinham que estar salvos. Porque aconteceu realmente. Nada daqui é um símbolo, foi real. Ela tinha três elementos básicos: pão sem fermento, porque isso representava a pressa daquela noite. Eles não podiam botar fermento, esperar o pão crescer. Sabe qual é esse negócio de deixar o pão descansar? Eles não tinham tempo para esperar a massa crescer. Por isso o pão dessa refeição era sem fermento. E havia vinho. Existiam 4 cálices de vinho que eram passados naquela noite, simbolizando as 4 grandes promessas de Êxodo 6, que eram lidas enquanto eles bebiam aqueles cálices que estão sendo passados. E havia o pão sem fermento e o vinho. Mas esse não era o principal, querido. O principal naquela noite de Páscoa não era nem o vinho, nem o pão, era o cordeiro. Óbvio que o pão e vinho não bastam para uma refeição, e era uma refeição de verdade. Então o vinho e a bebida e o pão são o quê? Acompanhamentos de uma refeição. A gente bota alguma coisa no pão, come o pão com alguma coisa. E o vinho, eles eram acompanhamento. O prato principal era o cordeiro era o cerne da Páscoa. Não era o vinho, nem o pão, mas o cordeiro. Deus havia dito a Faraó: deixe o meu povo ir, deixe o meu povo ir, deixe o meu povo ir. E óbvio, a gente viu que Faraó dizia não, não. E Deus disse: eu levantei você para mostrar o meu poder. Eu vou endurecer o teu coração para mostrar o meu poder. Foi para isso que eu te levantei. Por fim, Deus diz a Moisés: vou executar um último golpe. Enviarei o anjo do juízo, o anjo da morte, que é o salário do pecado. Ele passará pela terra, e esse anjo julgará a opressão e a violência, e fará isso matando o primogênito de todas as famílias, que é o que representava a família, é o que representava a continuidade da família. Você vê que toda herança ia para o primogênito, porque ele representava a família inteira. É por isso que todos os animais nascidos do primogênito era sacrificado a Deus, e os filhos tinham que ser redimidos matando um animal, porque os filhos de todas as pessoas também pertenciam a Deus, como símbolo disso. Então Deus diz a Moisés: finalmente Faraó vai deixar vocês irem. Esse golpe vai redimir vocês, esse golpe final vai libertar vocês. E o que é impressionante, não é o que Deus está ensinando aos israelitas, que é o evangelho, que ainda hoje, tantos milhares de anos depois, há tanta dificuldade. A dificuldade com as doutrinas da graça, a dificuldade com o evangelho, porque a dificuldade com essa coisa básica. Mas isso é o que vocês devem fazer. Nesta noite, vocês vão comer a ceia pascal, porque Deus diz: o prato principal é o cordeiro, não é o pão, não é o vinho. Vocês vão matar o cordeiro, é claro, e vão comer ele. Mas vocês vão comer o cordeiro nesta noite, com pão, com vinho, com algumas outras coisas mais, não é? Mas vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, que vocês vão matar, e que vai ser o prato principal da refeição, e vão colocar nos batentes das suas portas, todos vocês, para que quando o anjo do juízo, o anjo da minha ira, o anjo da morte, passar e ver o sangue, ele passe por vocês e não execute a minha ira. Uma das coisas mais marcantes sobre isso é que se trata de algo absolutamente não discriminatório. Deus não diz: quando o juízo vier, obviamente só vai atingir os malvados egípcios, que oprimiram vocês, que escravizaram vocês, mas vocês sempre foram diferentes, foram pessoas melhores, foram pessoas que se esforçaram, foram pessoas que de alguma maneira me cultuaram. Então, pelo que vocês fizeram, vocês estão livres.
Eles, os maus, os egípcios, que adoram outros deuses, que sacrificam outros deuses, que vivem uma vida imoral, eles vão morrer. Vocês estão livres. Mas não é assim, não é? É algo totalmente não discriminatório, não é? Deus não diz: o anjo do juízo, da minha ira, da morte, vai atingir apenas os egípcios, que eles são pessoas que escravizam, que exploram o fraco, que são vocês, pessoas más, e não vocês que usaram o livre-arbítrio de vocês, e são pessoas muito melhores do que eles. Só atingirá quem não tem a religião certa, quem está na religião errada. Não, querido, é o seguinte: quando o meu juízo vier, todos vocês estão no mesmo barco. Os que vocês acham malvados, os egípcios, e vocês, sem o sangue, vocês não são nada diferente dos egípcios. Não pensem que são melhores. Não pensem que o anjo da morte, da minha ira, do juízo, vai passar por vocês, vai passar pelos seus filhos, vai passar pelos seus bebês. Não, não. Todos vocês estão sobre a mesma ira. Vocês foram oprimidos por 400 anos, mas isso é terrível. Mas vocês viveram para vocês mesmos, como os egípcios. Vocês estão tão perdidos quanto eles. Todos os filhos, todas as crianças, todos. É como se Deus dissesse: vocês não percebem, espiritualmente falando, há algo mais profundo do que o faraó fez em você. Vocês estão muito chateados, muito traumatizados, né, com todos esses anos de opressão. Mas há algo em vocês, em faraó, que é muito pior do que o que ele fez. Muito pior, há algo em você muito pior do que o que as pessoas fazem em você ou a você, que você considera a coisa mais ofensiva do mundo. Mas há algo em você e nessa pessoa que é muito pior do que o que um homem faz ao outro. Crimes, opressões, de tal maneira que, se meu anjo passar, todos vocês vão morrer. Politicamente, eles são os opressores e vocês são as vítimas. Mas do ponto de vista espiritual, todos estão separados de mim, todos estão debaixo da minha ira. Não é porque vocês são descendentes de Abraão, não é porque vocês têm o conhecimento, que vocês fazem algumas coisas. O que vocês fazem em nada vai livrar vocês. Todos vocês fizeram vocês mesmos senhores das suas vidas. Em nada vocês me amaram sobre vocês mesmos. Fizeram da minha vontade a coisa mais importante, fizeram tudo para me agradar de tal maneira que nenhuma ofensa subiu de vocês a minha santidade. Esse egoísmo de vocês está causando estragos na minha criação, tanto quanto a maldade de Faraó. Em outras palavras, todos vocês são pecadores. Pegue o melhor israelita e pegue o Faraó, e os dois são pecadores. Vocês não serão salvos esta noite, porque são judeus, porque são da linhagem de Abraão, e porque são melhores do que Faraó. Ou o sangue do cordeiro vai estar na porta de vocês, ou vocês vão perecer junto com todos os egípcios. O que significa isso naquela noite? Significaria, primeiro, que a família teria de admitir: não somos melhores que os egípcios, não somos melhores que os nossos opressores, não somos melhores do que quem faz mal a nós, não somos. Tomar da Santa Ceia, dizer para todo mundo que te ofendeu: não sou melhor do que essa pessoa, não mereço o favor de Deus, não tenho direito de achar que Deus me aceita porque eu sou melhor em nada do que a pessoa que me fez o maior mal, que não só me oprimiu, mas oprimiu meu pai, oprimiu meu avô, meu bisavô, 400 anos. Não sou melhor. A única forma de escapar vai ser pelo mesmo sacrifício que salvaria qualquer um. Em cada lado daquele país, ou havia um cordeiro morto ou um filho morto. Não importava se era filho de alguém,
se era filho de alguém que conhecia Deus, não importava se ele mesmo conhecia Deus, se ele mesmo falava que servia ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Naquela noite, ou haveria um cordeiro morto, ou um filho morto. Em outras palavras, cada filho primogênito que sobreviveu naquela noite tinha que olhar para aquele cordeiro e dizer: esse cordeiro morreu no meu lugar, eu não estou morto por causa dele. Mas ao mesmo tempo fala sobre como a salvação de Deus não pode ser tirada, porque o cordeiro realmente foi morto. Se o cordeiro foi morto, o primogênito não pode ser morto. Como muitas pessoas acham que o cordeiro morreu por mim hoje, não morreu amanhã, morreu hoje, não morreu amanhã. Ele realmente morreu, de verdade, por pessoas reais, com pecados reais. Ou ele pagou ou não pagou. Se pagou, não pode ser cobrado novamente. O anjo não pode voltar na outra noite e cobrar novamente o que já tinha sido cobrado. Então note algo interessante. Jesus pega o pão e diz: este é o pão do meu sofrimento. Mudou, não é? Jesus pega o cálice, mas onde está o prato principal? A coisa mais importante da Páscoa. Que tipo de refeição é essa? Então já notou que mesmo nós, não é, quando celebramos a ceia aqui, temos o pão e o cálice, e não há nada substancial como refeição. Não trazemos um cordeiro para cá. Não comemos um cordeiro junto com o vinho e o pão. Nós só comemos um pedacinho de pão, e sem nada, seco, sem manteiga, sem geleia, e um cálice. Onde está o prato principal? Não há prato principal, como havia na Páscoa. Ou seja, se você vai beber essa noite do cálice do vinho, você está dizendo: eu estou me alimentando de Cristo. Se não está, quão inútil é, quão pouco, quão nada transformador é. Você está dizendo assim, quando vai tomar do cálice da ceia: Jesus tem sido meu alimento diariamente. Acordo pensando em sua morte, ela me constrange, esse amor, e eu não vivo o dia que eu vivo para mim mesmo. Às vezes eu vou reagir, mas eu lembro, e aí eu, por amor a Ele, por amor que me constrange, eu ajo de uma maneira que o honre, trabalho de uma maneira que o honre, me relaciono de uma maneira que o honre, porque eu estou me alimentando dele. Então você vê que na Santa Ceia não tinha aquilo que era o prato principal, o cordeiro. E no sentido de que Jesus diz: vocês realmente creem, amigos, que a única diferença entre você e os egípcios, a única diferença entre você e o mundo é a minha morte? Ou você é uma pessoa que acha que o Pai vai ouvir sua oração porque você é uma pessoa muito assim ou assado, e você não é como os outros homens, e você acha que realmente as coisas que você faz acrescenta algo ao sangue que foi colocado na porta? Você acha que se você fizesse essas coisas sem o sangue na porta, o anjo passaria por você? Que você é menos digno da ira de qualquer outro ser humano no mundo? Vocês realmente creem que a única diferença entre vocês e os egípcios é o meu sangue? Vocês creem no Evangelho de tal maneira que atribui toda a glória a mim, que não há nada nele, não há a sua fé, não há o seu arrependimento que o meu sangue deu? Há alguma coisa no seu Evangelho que não foi comprada pelo meu sangue? Foi o seu livre-arbítrio que comprou a entrada? Não foi um dom da fé que eu dei? Não foi minha regeneração que eu comprei com o meu sangue? Há alguma coisa fora do meu sangue que participa da sua salvação? Nossos primogênitos foram salvos porque Deus haveria de oferecer o seu próprio primogênito. Deus diz: não haverá mais na Santa Ceia, não haverá mais um cordeiro, porque o cordeiro vai ser o meu filho. Naquele dia Jesus está dizendo para eles: essa noite chegou.
Jesus, portanto, está dizendo: eu vou receber ira real, juízo real, o anjo da morte, o anjo do juízo, o anjo da ira. Eu vou contra a espada. Esse conceito permeia tudo que ele faz, por isso que ele diz: lembrem da minha morte. Eu falei, ele não instituiu, óbvio, sem a ressurreição não haveria o selo de Deus sobre aquela morte, mas a ressurreição é o selo sobre a morte. É impressionante perceber o quanto isso aparece repetidamente, e a gente pode falar isso em outro momento. Por exemplo, quando você vai em textos próximos aqui, ele está dizendo: Jerusalém virá o dia do juízo. Então ele diz em Mateus 26, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes que reuni seus filhos como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Muitos pensam que bonito, né? Realmente é bonito quando a gente vê Jesus está se comparando a uma galinha mãe. É uma cena linda, mas ele está fazendo isso não no contexto que está chovendo e a galinha está simplesmente protegendo os pintinhos. É bonito realmente, da chuva, para não ficarem molhados, não ficarem com frio, não é? E vocês, um puritano pregando sobre isso, estava falando, vocês percebem que o contexto é o juízo, a ira infinita, a fúria da ira de Deus, como a Bíblia diz em Apocalipse. Quando ele menciona a galinha, ele diz: o juízo está chegando, essa é a noite, a pior noite do mundo, vai ser aquela noite, aquela escuridão que vai cair sobre a terra, da qual aquele dia no Egito foi só um símbolo. Nunca houve uma noite tão terrível como aquela no Egito, porque ela apontava para a pior noite da história, porque aquela noite no Egito foi a pior noite. Acontecem muitas tragédias, não é? E tsunamis, terremotos, morre muita gente, avião cai, mas nunca houve no mundo nenhum momento em que todas as famílias tivessem um defunto em casa. Há muitos defuntos nas famílias hoje, e é uma tristeza. Mas imagine se cada família dos milhares e milhares de Campo Grande estivesse agora com um morto na sua casa. E cada família no Rio de Janeiro, e cada família no Brasil inteiro. Nunca aconteceu isso, queridos. Um morto em cada família, no mesmo dia, na mesma noite, na mesma hora. Nunca houve um pranto assim, não é? Isso é só para nos mostrar como aquela noite terrível vai cair sobre esse mundo, e que tipo de noite caiu sobre Cristo. Então ele diz: o juízo está chegando para vocês. O Evangelho você não pode tirar dele o juízo, a escuridão, a ira, e ainda ser Evangelho. Você não pode pregar psicologia secular e falar que tem alguma coisa do Evangelho ali. Não pode pegar o humanismo e falar que tem uma coisa do Evangelho ali. O Evangelho fala sobre a ira infinita de Deus, a culpa de todo homem, uma culpa que não faz diferença entre o judeu que parecia mais piedoso e o faraó. Alguns anos atrás, a National Geographic não tinha muito ainda essa coisa de você ver tudo pela internet, né? Foi em 1988, houve um incêndio que foi o pior que se sabe no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Aí começou com uma série de focos separados, e aquilo foi tomando uma proporção grande e ficou completamente incontrolável, da maneira que foi a única vez que ninguém podia entrar naquele parque gigantesco, a não ser as equipes que estavam tentando fazer alguma coisa, não podiam fazer nada. Então o fogo ficou por vários meses, até que 3.213 quilômetros quadrados foram queimados pelo fogo, e 36% de todo o parque gigantesco, que é aquele parque nacional, não é um dos maiores do mundo, e só passou, foi em 88, só passou quando meses depois chegou o tempo das chuvas, não houve nada que pudesse apagar. E depois que aquele fogo devastou a floresta, então depois que os guardas começaram a subir a montanha em determinado dia para avaliar os estragos,
a National Geographic, era uma revista, não sei nem se existe ainda, mas as melhores fotos, as coisas mais incríveis estavam lá, né? Não só melhores por causa da foto em si, mas a qualidade também, tudo incrível. E eles encontraram um pássaro assim, literalmente petrificado em cinzas, de um modo estático, empoleirado numa árvore. E o guarda, um pouco perturbado por aquela cena, ele bateu no pássaro com uma vara, e quando ele fez isso, 3 filhotinhos correram debaixo daquele pássaro. A mãe estava morta. E então, quando o incêndio chegou, a mãe o protegeu, não de um pouco de chuva, mas ela morreu. Ela não tinha mais para onde fugir, ficou nas chamas, mas tentou cobri-los com suas asas, seu corpo. E ela foi substituta, você vê, não simplesmente uma cena bonita de proteger os pintinhos de uma chuva, mas das chamas, ser incinerado para que eles tivessem, no caso dela, uma chance, não é? É isso que Jesus está dizendo, sabe? Não é uma cena assim nem bonitinha, quando a galinha está tapando os pintinhos da chuva. Ele está falando disso, comparando a um incêndio, não é? Sei lá, num galinheiro, onde não há saída, e então ela vai ser torrada para tentar livrar os filhos. Ele diz: é isso que eu faço. Repetidamente Jesus afirma: eu sou o Cordeiro. E eu falei que era muito rápido, porque eu quero pregar o final desse sermão à noite, mais rápido ainda, para cearmos. Então, se a morte de Jesus é substitutiva, tudo para nós é tudo ou nada, queridos. Há séculos, no início do cristianismo, o imperador Alexandre Severo, ele falou: olha, a gente tem que admitir que nasceu uma religião nova, e ela cresceu, então vamos honrá-la. E ele colocou uma imagem de Jesus na sua capela de deuses, junto com outras divindades, dizendo: olha, se esse é um Deus, é melhor também adorarmos Ele também, porque nós não queremos perder a bênção de nenhum Deus. E ele se inclinava diante de Jesus, né, fazia lá as coisas dele, e o que incomodava muitas pessoas, que nem assim os cristãos adoravam a César e nenhum Deus de Roma. E eles diziam: caramba, o imperador está adorando o Deus de vocês, vocês não podem conciliar um pouco as coisas, mostrar um pouco de respeito, se inclinar diante do imperador, se inclinar um pouco diante dos deuses dessa cultura. Vocês não podem fazer isso, por bem da convivência, não podem. E os cristãos diziam: não podemos adorar Cristo de forma alguma, se não adorarmos só a Ele. Se adorarmos qualquer coisa junto com Ele, não adoramos a Ele, não podemos. Vocês acham que é uma deferência o imperador fazer isso, mas não podemos nem prestar um culto ao imperador, nem aos deuses da cultura, não podemos, por causa disso, porque Jesus morreu. Não misturamos Jesus. Você pode achar que é a melhor ideia que o ser humano teve no humanismo secular, que é maravilhoso. Não podemos, não nos inclinamos. Nossas mentes são cativas a uma única coisa. É isso que falamos quando tomamos a Santa Ceia. Nós só nos alimentamos de Cristo para a nossa paz, de Cristo para a nossa alegria, de Cristo para a nossa salvação. Nós não acreditamos nem nas nossas obras, não acreditamos nas nossas orações, não acreditamos na nossa obediência. Essas coisas são reflexos do que Ele fez, mas não somam nada. Nós só acreditamos nele. Não é que nós não colocamos o humanismo secular junto, nós não colocamos nossas orações, não colocamos nossa obediência, não colocamos nada junto com Cristo, nada, não misturamos nada. Nós só comemos o Cordeiro Pascal. Nossas vidas, nossa paz, nossa alegria é alimentada só por Ele. Agora, tire de que o que Jesus fez foi realmente substituir aqueles que o Pai deu a Ele, não o mundo inteiro, e Ele foi realmente queimado, como o pássaro que eu falei, para os seus pintinhos viverem, e você não tem o Evangelho. Jesus morreu pelo mundo de uma maneira assim, morri por todo mundo, mas
por ninguém, não fui queimado por ninguém. Então isso não é substituição, isso é loucura, isso não é amor. Muitas pessoas dizem: Jesus morreu para mostrar o seu amor. Ora, se ele realmente não cobriu pessoas com a sua asa e foi incinerado pela ira de Deus, então isso não é amor. O evangelho se torna uma coisa idiota. Se ele morreu por todo mundo que vai estar no inferno, e se tudo que ele fez na cruz foi demonstrar um amor geral e não algo específico, então é uma coisa idiota. Imagina um rapaz andando com uma moça na beira de um rio, e a moça não está interessada nele, mas ele quer conquistá-la, como Jesus quer querendo conquistar as pessoas. E o rapaz diz: olha, você não sabe que eu te amo, quanto eu te amo. E a menina diz: não acho mesmo que você me ama assim, você está meio impressionado. E ele diz: eu vou te provar que eu te amo, vou provar. E ele então pula no rio e se afoga. Será que ela vai dizer: nossa, de fato ele me amava muito? Não. Ela provavelmente vai dizer: que estúpido, que loucura, isso não prova amor nenhum por mim. Se você vai morrer sem nenhum propósito, é irracional, é ilógico, é insano, na verdade é até mesmo cruel. Não me sinto mais amado, isso é uma maluquice. Morrer por alguém só faz sentido se for a única forma de salvá-lo. Qualquer outra coisa é só alguém manifestando algo doentio na sua ideia de amor. O suicídio não prova amor. Mas se a moça tivesse se afogando de tal maneira que era impossível salvá-la e ficar vivo, e alguém entra na água sabendo que vai morrer, para aquela pessoa não morrer, ela pode sair e dizer: veja como essa pessoa me amou. Ela sabia que não tinha como sair viva. Eis o ponto: Jesus Cristo morreu, a menos que ele tenha feito isso de forma substitutiva, a menos que ele tenha sido incinerado, protegendo quem seria incinerado, e essas pessoas não foram por causa dele, para realmente nos livrar. Quando ele fala assim: é derramado pelos seus pecados, ou seja, os seus pecados merecem a ira infinita, e eles vão receber, não tenha dúvida. Papai, mamãe, titio, nossos filhos, pessoas que nós mais gostamos, não tenha dúvida, como os egípcios e como os judeus, todos estão debaixo dessa ira infinita. E a cruz mostra que realmente, não se espante, se Deus derramou a sua ira no seu filho, que não tinha pecado, só porque ele representava, se ele fez isso com o lenho verde, o que ele não fará com o seco? Se a ira de Deus não foi contida, quando Jesus só representava, mas nunca pecou, porque alguém acha que algum pecador mesmo que cometeu os pecados, a ira de Deus não vai. Esse é o Evangelho. Seria estúpida, uma morte irracional, provar o amor. O que se implica quando as pessoas dizem: bem, Deus amou todos, e ele, então, para mostrar isso, pulou no abismo. Isso é ridículo. Aquilo salvou alguém? Não salvou. A pessoa se suicidou só para provar que amava o outro. Ele não provou amor nenhum, ele é louco. Então, não há nada de bom no cristianismo, a não ser que ele realmente salve. Mas nada salva, mas ele salve realmente todos que ele quis salvar. Porque se houvesse outro modo de nós sermos salvos, a morte de Jesus, terrível, seria inútil, insana, cruel e sem sentido. E se ela não fosse suficiente, Deus realmente derramasse sua ira infinita sobre o seu filho, para que o Josemar pudesse completar o que Jesus fez, seria insano, cruel e louco.
Eu não posso me salvar. O que eu poderia acrescentar à morte de Cristo? O que alguém poderia acrescentar ao sangue que foi pintado na porta? Logo, ou o cristianismo, ou o evangelho é tudo, e é tudo sobre a graça de Deus, e é tudo sobre as doutrinas da graça, e é tudo como Deus salva, ou ele não é nada. A cruz não pode ser a demonstração de amor, simplesmente porque alguém morreu para provar o seu amor. Morrer dessa forma insana e cruel não prova amor nenhum, se aquilo não fosse a única maneira de salvar todas as pessoas que o Pai deu a ele. Então a morte substitutiva significa, em todas as outras religiões, a aliança baseia num compromisso com a divindade. Você se compromete. Em outras palavras, em todas as religiões, o Deus diz: seu compromisso comigo, se você for realmente dedicado, se trabalhar bastante, se fizer as coisas, Jesus Cristo é aquele que diz: não, a salvação de você se baseia no meu compromisso com o meu Pai. Eu fiz um compromisso com Ele antes do mundo existir. Essa é a única salvação de vocês. O compromisso de vocês não salva vocês. Jesus Cristo é aquele que diz: não, esse é o sangue da aliança, mas nada. Ele está dizendo: é assim que vocês veem como eu me comprometi com vocês na eternidade. A morte substituta de Jesus faz o cristianismo único. Não é uma prova de amor louca e suicida. Faz ou alguém crer totalmente na ira de Deus, e como egípcios e israelitas todos não podem cooperar com nada e vão morrer, a ira de Deus está sobre todos e ela vai cair sobre todos. Ou não é o cristianismo? Como eu disse, ou não é o evangelho. Você não pode misturar com nada. É o cordeiro sozinho, é o alimento. Como cristão, não temos como fugir disso. Não controlamos as premissas do evangelho. Nunca entendi cristão falar comigo: mas se é o teu filho, se teu pai, se tua mãe, nunca entendi. Alguém que muda o que a Bíblia diz por causa do seu pai, nunca acreditou de fato no evangelho. Não acrescentamos nenhuma premissa ao evangelho. É o que a Santa Ceia está dizendo. O fundamento médio, moderno, odeia essa ideia de tudo ou nada. Queremos que as coisas sejam mais amplas possíveis, para que as pessoas tenham uma certa liberdade no sentido de como elas vão querer se relacionar com Deus, com o evangelho e com Cristo. Mas ele diz: não, este sangue foi derramado por aqueles que eu salvo, mas nada salva eles. Agora, como nos apropriamos disso para nós encerrarmos? Como eu disse, eu quero falar poucas coisas antes de encerrarmos hoje. Esse é um dos aspectos mais interessantes na maneira como Jesus usa a refeição pascual, pois mostra que cada um de nós tem que ter isso de maneira pessoal, queridos. Pare de delegar sua vida espiritual à igreja, aos irmãos. É ótimo ter irmãos, orarmos juntos com os irmãos, cultuarmos com os irmãos. Nós temos que estar na igreja, é o que Deus nos chamou para ser. Mas pare. Você, ou o sangue foi derramado e te libertou e te faz amante de Deus, ou você está perdido. Se isso não é totalmente pessoal para você, se você ainda vive nessa coisa de que a sua vida espiritual não é o que devia ser por causa de outras pessoas, Jesus te salvou dos seus pecados. Se Ele salvou, a sua vida de oração não pode depender dos outros, só pode depender disso. A sua busca por conhecê-lo não pode depender de mais ninguém. Esse é o fato. Chega, nossa cultura delega tudo, todo mundo é culpado pelo que as pessoas são. Não, ou haveria o sangue para aquela família, ou o anjo da morte ia passar. Não há conversa com o anjo da morte, não há conversa com a ira de Deus. Ninguém me ajudava a orar, as pessoas não me ajudaram a querer gostar da Bíblia, é inútil. Você come de Cristo, come diariamente, então o sangue e o pão é para você, porque a refeição, o prato é o cordeiro, os dois são acompanhamento.
este é o meu corpo, comam. Você come? Come de Cristo? Ele é suficiente para você? Ou quando você acaba de comer, você pensa, não é suficiente? Bebam. Ou seja, vocês precisam realmente experimentar os benefícios da cruz na sua própria vida. E a única coisa que é necessária para isso é realmente estar relacionado com essa verdade, com Cristo. As outras coisas são maravilhosas, mas não é verdade que você não se alimentar de Cristo e não experimentar essas mudanças é culpa de alguém. Isso é que deve alimentar a sua vida de oração, isso que alimenta a sua vida de devoção à palavra, isso que alimenta a sua vida de um coração constrangido que não vive mais para si mesmo. É isso ou não é nada. Se você realmente está orando muito porque as pessoas te chamam para comer uma pizza, porque você vai na casa de um e do outro, então você não está comendo de Cristo. É isso que é a sua força? É isso que te mantém? É isso que te encanta? Então, você precisa aprender a realmente entender. Quando você está dizendo, eu mesmo como de Cristo, Ele é o meu cordeiro pascal, eu me alimento dEle. Todo o resto é acompanhamento. Então, este é o meu corpo. Isso teve uma polêmica na igreja, né? E de um lado há uma visão alta da ceia, e não estamos falando de alta e baixa por ser melhor, não é? Você vai ver o que é melhor e o que não é, mas não por causa das palavras. A igreja católica, não é? E se você pensar de maneira superficial, Lutero também, eu sei que muitos sabem que Lutero foi o grande oponente do catolicismo, mas aqui fica parecendo que eles estavam até meio próximos, não é? Nesse ponto específico, não é? A igreja católica acredita que quando Jesus diz, este é meu corpo, Ele quer dizer que o alimento físico, o pão e o vinho são o corpo de Cristo, não é? E Lutero faz uma afirmação que parece que a posição dele fica meio próxima, não é? Então a igreja católica acredita, né, na transubstanciação, não é? E é óbvio que os protestantes não, muitas pessoas são queimadas na fogueira por causa disso. Mas Lutero, ele bradava numa discussão sobre a Santa Ceia e disse, hoc est enim corpus meum. Ele estava dizendo o seguinte, este é o meu corpo. Aí as pessoas argumentavam, Lutero dizia, este é o meu corpo, porque realmente está assim, Jesus não está dizendo, isso representa o meu corpo, realmente com palavras, não é? Ele diz, este é o meu corpo que é partido. Então, por causa dessa visão alta, a igreja católica diz que se você quer se apropriar de Cristo, você tem que comer o pão, não é? E se você tem os elementos físicos, você tem Cristo. E então você dependia totalmente da igreja, porque se você não tivesse aqueles elementos físicos, você não tinha. Do outro lado, há o espectro, não é, protestante, na Reforma, que diz, não, isso só é um símbolo do corpo de Cristo, um símbolo do sangue, é só um memorial, não há nada de especial que aconteça ali, é só um símbolo. E sem nos estender num debate enorme, não é? O que Lutero está dizendo não é exatamente o que a igreja católica acredita, não é? Mas, de um lado, quando Jesus diz, este é o meu corpo, este é o meu sangue, é óbvio que é uma representação, é óbvio que tem um caráter representativo, não é? É só você pensar, o corpo literal de Cristo, naquela hora que ele está falando disso, estava lá sentado, na mesa, com todo mundo. Ele não tinha nem sido crucificado, e o sangue estava correndo em seu sistema circulatório, não tinha sido derramado, não é? Então, é óbvio que é representativo. Este é meu corpo. Não significava nada literal, que o pão realmente era o corpo, que o sangue também. Por outro lado, você não pode dizer que é só um símbolo.
não é o corpo de Cristo, nem o sangue de Cristo. Mas quando você diz assim, isso é só um símbolo, você diminui. E Lutero estava afirmando isso: não diminua, não faça da Santa Ceia algo que é só uma coisa, lembrança. Podia até ter ou não ter, participar ou não participar, é só um símbolo. Por outro lado, outra passagem em João 6, Jesus fala algo que vai além do que simplesmente, isso é um pequeno símbolo. Ele diz assim em João 6: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso escandalizou todo mundo. Ele disse: isso os escandaliza? Vocês acham que podem ter outro alimento que salve vocês, que dê paz a vocês, que dê alegria a vocês, que dê Deus a vocês? Isso escandaliza? As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então as pessoas não gostaram. As pessoas sempre acham que Jesus tem que ser Jesus mais alguma coisa, que não é Ele realmente o nosso alimento. Então Jesus disse: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. As pessoas só acreditam que eu sou tudo na sua alegria, tudo na sua felicidade, tudo na sua paz, se o Pai trouxer essa pessoa a mim. Senão ela vai sempre misturar eu com um monte de outras coisas. E é óbvio que vai além do que simplesmente dizer que aquilo é um simples símbolo. Quando você participa da Santa Ceia, e por sinal nós não vamos celebrar agora, vamos celebrar à noite, né? Então você tem algumas horas para se preparar. Quando você entende as palavras de Cristo a respeito da sua morte, quando você come e bebe o pão e o cálice, lembrando, refletindo sobre o que a morte dele significa, sobre o que é se alimentar dele, sobre o que é não acrescentar nada a ele, então o Espírito Santo, de uma forma profunda, mais do que em qualquer outro momento, mais profundo do que o seu devocional na hora de dormir e todas essas coisas, ele pega a realidade da cruz e molda seu coração à cruz, trazendo-a para a sua experiência, a cruz de Cristo. Sabe, é mais do que um mero símbolo. O Espírito Santo está participando da Santa Ceia que Jesus instituiu. Você está declarando que o seu único alimento para a vida, para a paz, para a alegria, para a aceitação a Deus, sem misturar nada, nem mesmo sua devoção, suas orações, suas coisas, sua obediência, nada, só Ele é a sua porção para tudo, toda a paz que o coração precisa, toda a alegria. O Espírito Santo pega isso tudo e realmente traz isso cada vez mais à nossa experiência, quando ceamos realmente. E você pode perguntar por quê? Qual a importância disso? Pense, a cruz é um emblema de vergonha, mas para nós, Paulo diz, nós nos gloriamos na cruz. Por quê? Paulo diz que a cruz é a fonte de glória e de significado, de valor, porque se o Senhor do universo realmente se colocou debaixo da pior coisa que existe, que é a ira infinita do próprio Deus, então eu sinto um valor tão grande de ser resgatado, pensando o como Ele me amou, e como isso me dá um valor, não o valor que eu tinha ao ser, mas o valor do seu amor, que isso, eu penso em como Ele me estima agora. A cruz significa então esse valor, e se você se sente assim, se você ceia de verdade, então você anda com confiança no mundo, com alegria, sem se importar com a opinião das pessoas. Você tem uma autoimagem robusta. Você nunca mais precisa que a sua autoestima venha de quanto você ganha,
como seu rosto é, se você está magro ou não está, se você está novo ou velho. Você não é uma pessoa que tem autoestima lá embaixo, porque me maltrataram, porque não me valorizam. A única pessoa que importa colocou um valor imenso sobre você. Se você se é de verdade, come dele, o Espírito Santo faz de você nunca depender de mais nada a não ser o Cordeiro para toda autoestima que você precisa, para você andar no mundo, e ainda que o mundo inteiro jogasse o vitupério de Cristo sobre você, isso não te abalaria. Estou um lixo, não estou nada, estou no buraco, eu sou assim, sou assado, não tem isso, não tem aquilo, então eu vivo deprimido. Não. Todo dia eu acordo com a cruz, sei o que aconteceu, sei que a única coisa que importa é do único lugar onde eu tiro a minha identidade e minha autoimagem. Você tem uma autoimagem robusta assim? Como adquirir? Eu sei que Deus me ama. Não. Vira a ceia, tomando as palavras de Cristo, que são Espírito e vida, participando dos elementos e por aquilo que o Espírito Santo produz em nós, relembrar o que a cruz representa. E então relembrar todo dia. Enquanto você participa, o Espírito Santo faz um trabalho profundo e traz essa glória para a sua vida. Não um mero símbolo. Ele faz isso de tal maneira que você realmente tem uma imagem que flui só da cruz. Você não vai viver por aí cabisbaixo, porque o mundo não faz isso, o mundo não faz aquilo, as pessoas não fazem isso. Você pode ser o lixo do mundo e você está bem, como diz Davi, ele levanta a minha cabeça sozinho. Outro exemplo, a cruz não é apenas um símbolo de vergonha, mas também de hostilidade. Nada mostrava mais hostilidade do que isso, pois Jesus Cristo confrontou as autoridades romanas, mas foi derrotado por elas aparentemente. Paulo diz que a cruz é a nossa paz. Você acha que para a sua paz você precisa de mais do que do Cordeiro? Porque ele derrubou o muro de separação. A cruz derrubou o muro que separava judeus e gentios, escravos e livres, homens e mulheres, de tal maneira que quem era escravo se sentia com alegria indizível em Deus, e quem era livre e rico também, porque a identidade deles não vinha nem da escravidão e nem da riqueza. Eu sou importante. Vinha da mesma coisa, derrubou. Não tinha mais nada que separasse o rico do escravo, o senhor do escravo, o cita do judeu, o grego do judeu. Todos eles tinham uma identidade no único lugar, a cruz. Foi feita a paz. Ninguém iria disputar um nome, uma identidade em outro lugar, na sua posição, nascido de uma família tal, aquele ali nasceu escravo. Para dizer, a cruz é uma realidade viva em nossa vida. Ela nos humilha porque entendemos que estávamos tão perdidos quanto os egípcios. Os judeus estavam tão perdidos quanto os romanos. Todos eles agora tiram toda a sua identidade do mesmo lugar. Não é da sua origem, nem dos seus pais, nem da sua família, nem do que a sua família tem, do que ela não tem, nem do passado dela. Pessoas ou grupo sobre os quais nos sentimos superiores, ou pessoas ou grupo sobre o qual nos sentimos melhor, porque assim construímos nossa identidade, porque estamos por cima. Ao mesmo tempo, a cruz mostra que Cristo morreu por nós quando todos nós éramos inimigos dele, e o ato máximo de doação pessoal não teve nada a ver com o nosso lugar, se éramos escravos ou éramos os egípcios, se éramos os importantes ou os nada. O exemplo da cruz nos humilha e também serve ao nosso perdão. Assim, se a cruz se torna uma realidade viva em nós, seremos capazes de nos relacionar com qualquer pessoa. Nunca vamos achar que estamos numa posição de santidade melhor do que ninguém. Nunca vamos achar que Deus nos ouve porque nós somos de alguma maneira. Achamos que Ele nos ouve por causa de Cristo. Ele ouve a minha oração mais do que a do vizinho, ou do irmão, ou de qualquer outra pessoa, porque eu sou uma pessoa muito santa. Não acredito nisso. Acredito que Ele me ouve só por causa do Cordeiro mesmo. Você está sofrendo, a cruz transforma completamente o seu sofrimento, se a cruz está no centro da sua vida. Por quê? Porque de todos os deuses, de todas as religiões, esse é o único Deus que tem cicatrizes. Deus só sabe
Você pode estar sofrendo por abandono, por maltrato, por uma enfermidade grave. Deus não só entende, Ele tem cicatrizes muito mais profundas do que você jamais vai ter. Deus não só entende, Ele diz: eu sou tua paz. Entenda, eu sofri muito mais do que você. Eu sofri infinitamente mais. Eu não entendo isso só porque eu sou onisciente. Eu sofri. Eu entendo esse sofrimento. Deus se põe ao seu lado no sofrimento e realiza a sua vontade de forma redentora nele, não é? E a gente podia fazer quantas aplicações aqui, queridos, mostrando que realmente você não precisa de mais nada no seu cordeiro para lidar com o sofrimento, para lidar com sua identidade, ou com sua autoimagem, com sua autoestima. Em outras palavras, se a cruz é algo realmente central na consciência, você nunca mais vai julgar nada pela capa. Nunca. Outras palavras, sobretudo em grandes cidades, nós temos o hábito de avaliar as pessoas pelo quê? Pela aparência, pela roupa, por quanto ela estudou. Até avaliamos o valor das pessoas assim. Da mesma maneira que o homem natural tira dessas coisas sua identidade, ele começa a olhar para as pessoas assim. Mas você nunca mais vai avaliar nada pela capa. Você não fará isso se a cruz fosse central na sua mente, porque a cruz parecia uma capa horrível, uma derrota, uma fraqueza, mas era na realidade força, poder. Se a cruz ocupa o centro da nossa mente, você não vai rotular e descartar as pessoas dizendo: essa pessoa não tem jeito, um faraó não tem, um egípcio não tem jeito, aquela pessoa ali ainda é possível. Não, você vai ver, faraó, egípcios e judeus são todos iguais. Você será muito mais ponderado, enxergará além das aparências. A cruz elimina a nossa culpa e também nos faz dizer: se Ele morreu por mim, eu posso arriscar, eu posso ser corajoso. Se a cruz for colocada no centro do nosso ser, por meio da ceia do Senhor, de modo especial, como Jesus diz: eu me encontrarei com vocês na mesa. Aos poucos nós vamos nos tornar pessoas da cruz. Seremos cheios de confiança, de humildade, ao mesmo tempo saberemos lidar com o sofrimento, como vimos, e viveremos sem culpa. Tudo que é fundamental. O que afinal a ceia do Senhor é interessante. A última coisa que Jesus diz aqui é: eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei de novo com vocês no reino do meu Pai. Então eu quero terminar assim, sabe? Há uma cena no Senhor dos Anéis em que há um momento em que um dos hobbits, Pepin, está na cidade, e está na porta de uma fortaleza cujo portão é rompido por o rei das trevas ali, e o rei bruxo, uma criatura demoníaca e terrível, está prestes a entrar e destruir todos. Mas justamente na hora que isso vai acontecer e a cidade não tem mais como se defender, tudo parece perdido. Pepin ouve umas cornetas tocando à distância. Cornetas, o que são? É a cavalaria de Rohan chegando, sabe? No último instante, e os cavaleiros de Rohan e o rei de Rohan cavalga para a morte, mas ele salva a cidade. E Pepin diz que desde aquele dia, toda a sua vida, sempre que ele ouvia de longe trombetas, ele começava a chorar, lembrando do rei e da salvação. Porque ao ouvir aquele som, ele tinha na memória a memória viva da sua salvação. Claro que ele sabia disso o tempo todo, que ele foi salvo naquele dia, porque o rei de Rohan chegou e morreu e o salvou.
Se não fosse para o rei cavalgar direto para a morte, eles não teriam sido salvos. Pepi não teria sido salvo. Ele sabia disso intelectualmente, mas o que ele diz é que sempre que ele ouvia a corneta, ele se lembrava de um modo muito mais profundo, trazia lágrimas aos seus olhos. Ele tinha uma memória viva, algo que fazia ele chorar. Isso é lembrar. Isso que Jesus disse para você lembrar. Não é aconteceu, não é essa lembrança, não é. Ele diz que falamos, o pão, o cálice, são as cornetas à distância, lembrando a você não apenas do dia em que o grande rei cavalgou para a morte em fraqueza, montado num jumentinho, não um cavalo como o do rei de Rohan, mas também te lembra outra coisa, te lembra do passado e te lembra do futuro, em que ele não virá num jumentinho, mas sobre as nuvens, em triunfo absoluto. É o que Jesus diz: vocês vão participar do pão comigo, o vinho e o cordeiro vivo em glória, e eu estou esperando por esse momento. Cada vez que vocês ceiam, vocês estão lembrando lá como Pepim, da hora que ele morreu, e ao mesmo tempo estão lembrando de que vão tomar de novo com ele, e essa lembrança é verdadeira, traz lágrimas, desperta afeições. O Espírito Santo faz isso, e vocês estão vivendo entre esses dois dias. Ele está dizendo: lembre da minha morte, mas lembrem também que eu não vou tomar até que a gente beba junto. Ainda outro elemento que Jesus está nos mostrando: você não terá os benefícios da minha morte em sua vida, nem a realidade transformadora no centro do seu ser, sem que você participe da ceia. Eu estou instituindo isso. Por isso, prepare-se para cear hoje à noite. Vamos ficar de pé. Que a minha vida seja um altar, onde teu fogo sempre arde sem parar. Que cada passo revele o teu ser, Cristo em mim, meu viver. Como um rio que flui sem cessar, teu amor vem me transformar. Em cada escolha, em cada olhar, tua verdade vem me guiar. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção, tua vontade em meu coração. Que os meus dias sejam pra ti, e os meus sonhos reflitam o teu agir. Que o meu ser em completa união seja um espelho do teu perdão. Mesmo nas lutas, eu sei que estás, és meu refúgio, minha paz. Meu anseio é teu querer, Cristo em mim vem resplandecer. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção, tua vontade em meu coração. Nas tempestades quero
tua graça encontro o valor de ser um servo pra tua glória e louvor. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho.